Como a dietética chinesa pode elevar o nível da sua prática clínica? Muita atenção a esse vídeo se você atende um ser humano. Se você trabalha com alterações do sistema cardiovascular, neurológico, muito importante, alterações digestivas, músculo-esqueléticas, não importa. Se você trata um ser humano, muita atenção. Se você já trabalha com a medicina chinesa, atenção triplicada. Mas como profissional de saúde, eu te convido a pensar, a refletir aqui comigo, como a medicina chinesa pode elevar o nível do seu atendimento, a forma como você atende, maiores resultados na sua prática, seja tratando dor, gastrite, dor de cabeça, depressão, não importa. Para a medicina chinesa está aqui uma das principais técnicas de atuação. Não tem como trabalhar com a medicina chinesa sem conhecer a dietética, sem saber o que o paciente come, o que ele deveria comer, orientar exatamente, independente de ser nutricionista ou não. Todo profissional de medicina chinesa sempre, 100% das vezes, sabe o que o paciente come. Na China tem uma frase famosa: me digas o que tu comes, que eu te direi quem tu és. Porque o alimento se torna célula, o alimento se torna imunidade elevada. E quando se alimenta mal, é uma porta aí para várias enfermidades. Muita atenção, porque até o final do vídeo você vai saber como utilizar a dietética, o que é importante para que você possa utilizar, exatamente de que forma ela trata. Deixa aqui para mim qualquer dúvida no decorrer desse vídeo. Você vai saber como ela age numa dor de cabeça, numa alteração como palpitação ou numa dormência. Qual a relação do alimento com o tratamento? De que forma ele trata, ok? Qualquer alimento, quando chega aí no interior do paciente, ele é direcionado por um órgão. Eu vou compartilhar com você aqui informações de extremo valor. Portanto, anote com calma, reserve aí um local para você anotar e rever as anotações, porque eu tenho certeza que esse vídeo pode fazer total diferença na forma como você atende, não importa a enfermidade, ok? Acompanhe comigo que eu vou dividir a tela aqui com você agora, anote tudo e lá no final do vídeo fez sentido, faça com que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. De que forma? Compartilhando o vídeo. Conto então aí com a sua dedicação e principalmente leve para a prática e dê o retorno para mim. Todo conhecimento só tem realmente valor se ele se torna ação. Com você então, como exatamente você pode utilizar a dietética chinesa. Então vamos lá, como a dietética chinesa pode elevar o nível da sua prática clínica? Muita atenção, porque você que está começando, que é profissional de saúde, mas não conhece a medicina chinesa, pode levar aí um choque, um susto agora. Portanto, se você está com pressa, não veja esse vídeo agora. Veja depois com calma, para que você possa refletir, avaliar e realmente verificar como incluir na sua prática clínica, de que forma você pode começar a inserir esses conceitos e verificar o resultado. Porque pode estar certo o que eu vou te passar aqui, com orientações básicas, pequenas, bem pontuais, você pode mudar completamente a circulação interna do seu paciente. Então, muita atenção e anote com muita calma. Combinado? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a dietética chinesa é uma técnica de tratamento. Olha que interessante. Não é apenas uma orientação, porque dietética, vamos combinar que é muito confuso aí na nossa sociedade. Muitas vezes é modismo. As pessoas comem o que foi divulgado pelo outro, o que é bom para um, acha que é bom para todo mundo. E aí, com isso, nossa, ocorre um caos no interior. Diminui aí a circulação interna e uma série de consequências acontecem. Então, para a medicina chinesa, é uma técnica para tratar, para prevenir, para combater doenças crônicas. É o primeiro ponto para você anotar aí. Essa é a porta para você compreender uma série de informações que virão aqui no decorrer desse vídeo. Próxima, a dietética chinesa, já que é uma técnica de tratamento, vamos lá, ela pode tratar, pode influenciar, modificar a circulação interna, combatendo regurgitação, hérnia de hiato, gastrite, esofagite, náusea, má digestão, azia,
e uma série de alterações. Por quê? Para a medicina chinesa, vamos lá? Aquele convite que eu te fiz para ampliar a sua visão, não é para deixar de fazer o que você faz hoje, apenas colocar aí um holofote, ampliar para que você tenha uma ação, uma prática clínica mais efetiva. O baço é o principal órgão da digestão, de acordo com os critérios da medicina chinesa. Então, ele influencia completamente a ação do intestino, estômago, toda a parte de metabolismo, tá aí o órgão-chave. Segundo, ele pode tratar enfermidades ligadas à mente. Por quê, Raquel? Ele é o principal órgão do pensamento, ele que mantém o foco, a concentração, a organização mental. Quando ele enfraquece, olha que sério, a mente se desgoverna. Você não precisa ter um paciente com uma série de problemas, não. É um caos. Ele pode estar lá de férias na Bahia, tomando uma água de coco, relaxado, sem dívidas, e vai estar lá. Nossa, se eu tivesse mudado, quando eu for, que pena, eu poderia. Uma série de verbos que não vão mudar nada o presente. Uma mente acelerada, inconformada, inquieta. Isso mostra já deficiência do órgão. Então, se você tonificar esse órgão, a mente pode passar a ter mais tranquilidade, ancorar, ter discernimento, relaxar, e o paciente só agradece. Dores, Raquel, dores na coluna também? Olha só, que informação importante. Se você trabalha com a medicina chinesa, antes de selecionar os pontos para acupuntura, para tuinar, se você não trabalha com agulha, para auriculoterapia, fitoterapia, seja a técnica que for, moxa, antes de tudo, a dietética é primordial. O que adianta você utilizar pontos para tonificar o baço e o paciente se alimentar com o que faz mal? Muito comum na prática clínica. O corpo recebe duas informações divergentes e o paciente só sofre. Então, se o baço é o principal produtor de sangue e energia, ele mantém essa força interna. O sangue e a energia que vai ascender pela coluna, através do rim, que vai ser direcionado ao cérebro, depende desse órgão. Então, a deficiência do baço pode gerar uma deficiência do rim. E a deficiência do rim é aí a principal causadora de dores ao longo do tempo. Vão surgindo dores crônicas na lombar e depois da lombar, ao longo de toda a coluna. Então, esse é um órgão-chave para todos os outros. Portanto, como eu te falei, atenção plena. Um pouquinho mais. Vamos lá. O que você acha de diagnosticar, discernir, ter clareza do que você nem sabe que existe? Como assim, Raquel? Imagina você, profissional da saúde, com os olhos vendados. Exatamente assim, os olhos vendados, você não consegue enxergar nada. O que significa isso? É uma analogia. Como que você vai saber que queda de cabelo pode ser deficiência do baço se você não conhece as funções do baço? Se você não sabe os alimentos que ao longo do tempo lesam esse órgão, e se o órgão já está lesado, você não sabe quais alimentos pioram essa lesão, essa deficiência. É exatamente como estar com os olhos vendados, concorda? Você não sabe que existe, como você vai descobrir lá no corpo do seu paciente, no organismo? É exatamente o que eu quero passar agora. Dúvidas. O paciente chega com depressão, insônia, dor de cabeça e você não conhece as funções do baço. Você acha que medicina chinesa é acupuntura. Você não sabe que mudando a dietética dele, olhando a língua, sabendo os fundamentos básicos, você pode contribuir, seja a área que for, seja você como médico, como fisioterapeuta, como enfermeiro, profissionais, terapeutas em geral, como o paciente espera a sua orientação, orientações básicas. E eu vou te falar, depois de 15 dias com orientações aqui simples, você já pode verificar uma série de alterações no paciente que você trata. Então, essas dúvidas podem ser eliminadas. E essas dúvidas geram o quê? O diagnóstico das enfermidades. Se eu não sei exatamente o que acontece com o interior do paciente, como chegar à causa das doenças? Como diagnosticar? É um labirinto aí. E a cada dia, profissionais mais confusos e o paciente não chega mais com 2, 3 enfermidades. Muitas vezes ele chega com 7, 8, um caos. Então, a sua orientação
é fundamental. Então, o primeiro ponto que eu te mostrei aqui nesse vídeo foi que a dietética trata as enfermidades. É uma técnica de tratamento. Então, por isso ela é muito valorizada. Segundo ponto, os alimentos, quando chegam no estômago, são direcionados para os canais de afinidade. Essa é a base da dietética. Olha que interessante. Chegou lá um caqui, uma fruta, tônico do baço, no estômago do seu paciente, ele é direcionado para o canal de afinidade, no caso, estômago e baço. Então, é uma fruta boa para pacientes que estão aí querendo fortalecer a imunidade, o baço. Não substitui uma refeição, não substitui uma sopa de raízes, mas no momento certo é uma boa fruta. O feijão preto, ele é preto, tem afinidade com o rim, ele tem o formato do rim, o formato dos alimentos também é muito importante, e quando ele entra no estômago, ele é direcionado para o canal do rim. Então, a dietética chinesa trabalha com afinidade com o canal, sabor do alimento, cor, forma, então, canal que penetra e natureza do alimento. Alimentos quentes direcionam a circulação para o alto, isso é natureza. Alimentos frios, como a melancia, direcionam a circulação para baixo, refrescam, acalmam. Por exemplo, uma pessoa com muito frio, obesa, apática, com edemas, a melancia não é uma boa fruta, porque ela vai refrescar uma circulação que já está baixa. Esse é o básico para você anotar aí. Esses 4 pilares que norteiam a dietética chinesa. Então, as cores influenciam os órgãos. Olha que interessante. O órgão do seu paciente sabe o que ele come. Ele sabe. Então, se o paciente come um Big Mac, eu não sei, uns alimentos que não existem na natureza, né? Sanduíches, esses alimentos processados demais, industrializados, não é bom para o corpo, porque o corpo não reconhece, está alterada ali a forma, a natureza. Afinal, somos uma extensão da natureza, reconhecemos o que existe nela. Tá aí, a dietética é algo muito poderoso e pode ser completamente inserido aí, pode ser inserido de uma forma muito precisa, se você conhece os princípios básicos. As cores dos alimentos influenciam os canais que penetram e sua função terapêutica. A cor vermelha atua no coração e sangue, vermelho e amargo. O branco, no pulmão, branco e picante, alho e cebola, por exemplo, é picante, então dispersa a circulação para o exterior. Amarelo e doce tonifica o pulmão. Doce natural, mamão, caqui, mel, não aquela torta cheia de glacê com um monte de industrializado. Isso de vez em quando não tem problema nenhum, mas sempre vai aos poucos lesando o baço. Cor verde e azeda tonifica o fígado, preta e salgada tonifica o rim. Na prática clínica, eu vou apresentar aqui os alimentos relacionados ao baço, tá bom? E vou mostrar o que lesa o baço. 3 pontos básicos aqui do baço agora para você. Por que eu escolhi esse órgão? Primeiro, porque ele é o produtor de sangue, de energia. Ele produz aí, eleva a imunidade do seu paciente. Nutrindo, fortalecendo esse órgão, você pode combater enfermidades que são consequência da deficiência de sangue. Já já você vai ver e vai ter isso de uma forma bem clara, tá ok? Então vamos ver o que lesa o baço primeiro, já que é um órgão tão importante. Quando ele enfraquece, já já você vai ver enfermidades importantes que acontecem. Então você vai poder combatê-las lá na raiz, no comecinho delas, no seu consultório. O que lesa esse órgão? Dieta imprópria ao longo da vida vai lesando o órgão. Excesso de alimentos gelados, muitos derivados de leite, muitos alimentos crus. Derivado de leite cru, por si só, não faz mal a ninguém. O problema é que, quando o órgão enfraquece, ele passa a rejeitar, ele tem dificuldade em quebrar esses alimentos. Então tá aí, por que várias pessoas passam mal com leite? O problema não é o leite, é a incapacidade de digeri-lo quando o baço está fraco. E por que o leite, Raquel, e não o feijão, não o arroz? Porque cada órgão tem uma natureza. E o baço tem a natureza úmida, é um órgão frio, a frequência circulatória dele é baixa, então ele gosta de alimentos secos, aquecidos, cozidos, para que facilite o processo de digestão
já que ele é um órgão com tendência à circulação lenta. Exatamente assim, para facilitar a sua compreensão. Então, se ele está fraco, ele dá aí uma língua mais obesa, o paciente apático, com sono, e ele começa a não digerir bem esses alimentos crus e derivados de leite. Agora, gelo não faz bem para ninguém. A medicina chinesa combate aí, já que o aparelho digestivo é como um forno, o ideal é a temperatura ambiente da água, tá bom? Enfermidades crônicas ao longo do tempo consomem também o baço, excesso de atividade física ou mental, pacientes que fazem 4, 5 horas de atividade física, com o tempo podem ter lesão desse órgão todos os dias, excesso de trabalho, trabalhar à noite, acordar tarde. Então, orientação é o básico para tratar o seu paciente, ok? Orientação de qualidade é consulta de ouro. Sua consulta começa a ter um valor muito maior, porque você sabe exatamente o que lesa o seu paciente. Então, preocupação excessiva, quantas pessoas se preocupam o tempo inteiro com o vizinho, com a mãe, com a tia, com o país, e não sabe que estão reduzindo a circulação interna. Raquel, como não se preocupar? Orientando, sabendo ter lazer, a hora da atividade física, da arte, da música, para que a mente acalme e o baço, imunidade, se fortaleça, ok? Então, excesso de preocupação gera uma deficiência na circulação interna e o alimento pode piorar essa deficiência. E aí, uma disfunção do baço gera uma disfunção no metabolismo, a energia e o sangue enfraquecem, podendo gerar deficiência de sangue, mesmo com hemograma normal, muita atenção. A deficiência de sangue pode gerar visão embaçada, queda de cabelo, glaucoma, tremores, depressão e sangramentos, hematura, sangue na urina, melena, sangue nas fezes, hematêmese, sangue no vômito, hematomas, metrorragia, que é sangrar entre o ciclo menstrual. O paciente começa a sangrar em locais e momentos que não se deveria. Isso mostra uma perda do líquido tão nobre que quem controla é o baço. Como ele controla também o metabolismo dos líquidos, se ele enfraquece, o paciente pode, ao longo do tempo, ter edema, engordar e, com mais tempo, esse órgão contradominar o fígado e o paciente passa a ter nódulos também, ao longo da evolução aí, já que os órgãos estão interligados. Grave bem, faz um print aí, fotografe, anote, volte o vídeo. Essa tela é muito importante para a sua prática. Eu tenho aí total certeza. Vá com muito cuidado, que é um conhecimento nobre e íntegro no mundo inteiro hoje. Pesquisa. Deficiência de energia e sangue, o paciente sente astenia, cansaço, apatia, sonolência, apetite pobre, distensão abdominal. Quantos pacientes têm assim o abdômen muito distendido, engordam, mesmo comendo pouco? Deficiência do baço, fezes amolecidas, finas e depressão emocional. Os órgãos, ao longo do tempo de evolução, podem ter uma pitose, gastropitose, queda do períneo. Então, pitose dos órgãos internos, prolapso uterino ou retal, o paciente se cansa, tem a voz baixa, tem uma dispneia, respiração curtinha, com pouco esforço e transpira fácil. Tudo isso, deficiência de energia e, muitas vezes, exames normais. Então, vamos ter integridade e o respeito pelos exames laboratoriais, mas saber com consciência que podemos ir um pouquinho além deles. É importante o paciente ter os exames em dia, mas além dos exames, o que pode ser feito? Como ampliar? Como elevar aí a sua consulta? O paciente começa a trazer familiares, indicar a sua consulta, porque ele melhora de sintomas antigos, de apatia, de cansaço, que você, com pequena virada de chave, orientando, que é o que chamam assim de diamante da consulta, que é a orientação, o paciente muda completamente. Isso é valor. Isso aí é algo muito sério para a sua consulta, porque ele vai deixar de adoecer. Além de bloquear a doença, além de combater doenças que já estão a caminho, você pode, por exemplo, orientar uma mudança na dietética e o paciente parar de apresentar uma dor de cabeça, parar de ter uma sonolência absurda, porque você orientou o que ele não deve e o que ele deve ingerir, ok?
Queda de cabelo é uma consequência também, Raquel, desse órgão? Não é possível. Pois é, como o baço produz sangue, produz energia, a deficiência de energia mantida por muito tempo, chega um momento que passa a ser aí também uma deficiência de sangue. Aí o paciente tem face pálida, sem brilho, lábios pálidos, unhas fracas, cãibras e pode passar a ter tremor, fasciculação, tremor na pálpebra, tremor nas mãos, sensação de tontura, também é deficiência de sangue. Tem outras causas, mas uma delas é deficiência de sangue. E aí um pouquinho mais nesse agravamento, perda da acuidade visual, o paciente começa a aumentar muito rápido o grau do óculos, visão embaçada, que ele lia com facilidade, não consegue mais ler, ansiedade, palpitação, insônia, perda da memória, pele seca. Tudo isso por deficiência de sangue, que ainda pode apresentar, e mesmo com tudo isso, ainda pode existir o exame de sangue normal. Realmente é um caos. Então, se você tratar com a dietética, mudar os alimentos, isso tudo pode ser solucionado, mesmo sem você inserir outra técnica. Isso que é importante. Se você trabalha com outra técnica, já é profissional de medicina chinesa, ok, tudo bem, inclua outras técnicas. Mas se você é profissional de saúde e não trabalha com outra técnica, você pode incluir a dietética. Mas lembre-se, liga aí agora o pisca-alerta bem forte. Você não pode inserir a dietética sem conhecer fisiologia básica, fundamentos. Quais são os fundamentos da medicina chinesa, Raquel, para eu introduzir a dietética? Tá aí uma dica onde eu mostro todos eles. 9 regras de ouro. É o vídeo básico. Posso deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lá tem todas as orientações para que você chegue a compreender como, de que forma, incluir a dietética chinesa, tá ok? 9 regras de ouro à base da medicina chinesa. A mulher pode ter menstruação atrasada, volume escasso e muitas vezes amenorreia. Significa ficar aí 2, 3, 6 meses sem menstruar. Muitas entram na menopausa precoce, o que é um verdadeiro caos. Menopausa é natural, é algo muito normal, genuíno que ocorra com a mulher. Ela pode passar por isso. Se ela tiver com sangue forte, bem, ela pode passar pela menopausa sem grandes transtornos. Mas se ela tiver deficiência de sangue, é uma fase da vida que pode ser realmente um caos. Então, o enfraquecimento do baço é o início de dezenas de enfermidades. Pode apresentar aí fibromialgia, depressão, insônia e várias outras. Com a deficiência do baço, seguem os alimentos contraindicados: água gelada, suco verde, derivados de leite, alimentos crus, muitas horas sem se alimentar, jejum intermitente, não comer no café da manhã, não ter horário fixo. Então, seu paciente que tem deficiência do baço, com certeza ele está nessa situação muito mais pelo que ele fez de inadequado do que pela incapacidade de fazer o que é correto. Então, vou repetir aqui, muita atenção. Ter hábitos que lesam o órgão é muito pior do que deixar de ingerir alguns alimentos. Vou dar uns exemplos básicos aqui daqui a pouquinho de uns tônicos do baço. Não ingerir esses alimentos que eu vou orientar é muito pior do que ingerir o que faz mal. Você que já é profissional de medicina chinesa, atenção 10 vezes mais com esse vídeo, tá bom? Porque tem profissionais de medicina chinesa que não orientam a dietética. Com todo respeito, com todo carinho, você com certeza tem muitos resultados bons. Conheço ótimos profissionais, mas que não chegam ao nível de excelência, não são assim uma autoridade, não têm um consultório lotado, porque falta um pouquinho para eles. Então, atenção com a dietética. Se você já tem um bom resultado, parabéns, torço para que você tenha cada vez mais, mas vai uma orientação básica. Introduza a dietética na sua prática. Se você tem X resultados, você vai ter 10X. E eu tenho 100% de certeza. Tá ok? Então, tudo isso aqui tem que ser retirado na deficiência do baço. E aí você vai ver claramente no seu paciente uma dica básica, mesmo se você nunca trabalhou, nem sabe o que é medicina chinesa. Passe a olhar semanalmente a língua do seu paciente, mesmo se você ainda não conhece as regras de ouro. Só para te despertar uma curiosidade, só para você ter esse desejo de buscar mais. Você vai ver que a língua do paciente saudável é vermelhinha, um vermelho claro, um tom bem harmônico, né? E do paciente com deficiência de baço, de sangue,
de energia, frio interno, síndromes que começam aí muito comumente na deficiência do baço, o paciente já tem uma língua obesa, já tem uma língua pálida. Isso se caracteriza como deficiência do baço. Então a língua emagrece, ela fica sequinha, ela volta ao tamanho natural se você tratar o baço. Vamos a alguns tônicos então para fechar o vídeo? Dicas para você, Raquel, já que você falou da dietética, eu quero saber o que faz bem e não só o que faz mal. Então, o meu compromisso é apresentar o melhor possível para que você possa usar na prática clínica. Então, vão as dicas aí para a sua prática. Primeiro, se o paciente não ingere carne, a carne é um tônico do baço. Então, você vai ter que procurar aí grandes alimentos para trabalhar esse fortalecimento. O frango é um grande tônico porque ele tem a natureza quente. A carne vermelha também é um tônico do baço. Tá bom? Mas aí, ou o paciente começa a comer um pouquinho, quantidades menores, ou se ele não quer de jeito nenhum a carne, você vai ter que fazer aí uma dieta bem forte de outros alimentos. Mas se ele come carne, é mais fácil aí o fortalecimento, ok? Eu trouxe o frango porque é um bom tônico na canja, ele refogado com pimentão, verduras, cenoura, são tônicos muito positivos aí, sempre refogados. Se o paciente tem deficiência, retire os crus e faça aí um prato bem colorido, que cada cor tonifica um órgão, tá bom? Raquel, mas o frango é doce, mesmo com sal. Orientamos aí o sal marinho, sal bem natural. Esse sal de cozinha, muito pobre, ele não tonifica o rim. Busque a diferença, o que é um sal mais natural, sal grosso, muitas vezes o paciente bate no liquidificador, e esse fortalecimento do rim com sal fortalece o rim e o baço com o alimento doce. Pois o alimento pode ser doce, salgado, para a dietética chinesa, sim. Então, o frango é doce e com sal ele fica salgado. 2 sabores, tudo ok. A natureza é quente, então ele ajuda muito ao metabolismo, penetra no canal de baço, estômago e fígado, por isso a canja com a cenoura, a cebolinha, o arroz, são grandes tônicos que ele entra aí também, fortalecendo a circulação do fígado. Tonifica baço, estômago, nutre o sangue e fortalece o rim. Indicado aí para debilidade geral, anorexia, apatia, doenças por deficiência do baço, edemas, dor de cabeça por deficiência desse órgão. Cenoura, outro tônico, não aquele suco lá, 3 em 1, cenoura, beterraba, laranja, proíba terminantemente para o seu paciente. Cenoura tem que ser cozida para que ela possa ser processada, quebrada e absorvida bem, entrando no canal aí de pulmão, baço e fígado, ok? Neutra, tem natureza fresca, é doce, dispersa calor, ajuda a formação de inhê, são líquidos, lágrimas, líquidos que lubrificam a pele, do canal vaginal, das articulações, então a cenoura tonifica esses líquidos. Refresca o sangue, detém a hemorragia, fortalece o aparelho digestivo, elimina fleuma, que são líquidos presos, elimina intoxicações, nutre o fígado, clareia a visão, favorece o desenvolvimento. Sopinha de raízes com cenoura é um grande alimento. E aí a casca da tangerina pocã. Para a medicina chinesa, a casca tem uma propriedade, o fruto tem outra. Eu vou ficar na casca porque é um chazinho muito indicado para quem está sempre com uma rinorreia, que é um catarro clarinho, se gripa, sente frio, deixa a água ferver e bota em infusão só a casca da pocã sequinha, tá bom? É picante e amarga, penetra no baço pulmão, regula a função do baço, contribui aí com o fortalecimento da energia, trata náuseas e cansaço. Mamão é uma excelente fruta para o baço, tonifica baço e estômago, é doce com natureza neutra, favorece a digestão, promove a lactação e favorece aí a lubrificação de tendões e músculos, tá bom? Uma grande fruta, não pode ser incluída aí para retirar uma refeição e comer só fruta, não. Mas no café da manhã, nos intervalos das refeições, é uma fruta bem forte. Indicado para debilidade do baço e estômago, úlcera, parestesia, anorexia e cansaço. Para fechar o vídeo, tônicos importantes aqui. Arroz é um bom tônico, mesmo se for branco, pode ser integral, papa de arroz com cebolinha,
Arroz na canja. Muitos pacientes não querem mais comer arroz, mas é um excelente tônico. Então inclua aí, principalmente papa, ele bem cozido tonifica muito esse órgão. É bom para cansaço, deficiência de sangue, desordens por deficiência do baço. Indicado para qualquer alteração digestiva, anorexia, úlcera, dormência dos membros e qualquer debilidade aí, como regurgitação, azia, enjoo, que são alterações de estômago. Uma víscera que trabalha associada ao baço de forma importante. Para fechar, o feijão preto é um excelente tônico, mas eu botei o azuki, que é um tônico bem importante também. Tem a natureza neutra, contribui muito com a digestão, produção de sangue, penetra embaixo, intestino grosso e intestino delgado, tá bom? É bom para estagnação, apatia, fortalece o aparelho digestivo, imunidade, trata dor de garganta por infecção, calor, tosse produtiva, vômito com um pouquinho de sangue, disenteria e boca seca. No geral, eu coloquei só alguns pontos aqui, mas é um excelente tônico para debilidades em geral. Cansaço, apatia, insônia, depressão, pessoas que retiram o feijão da alimentação, é um ótimo tônico. Eu tive 1 mês em Cuba, diariamente, eles com muitas dificuldades, mas sempre é obrigatório aí o feijão diário para esse fortalecimento da população. Então, muito cuidado com o seu paciente que está aí retirando um alimento tão importante da refeição. Para fechar o vídeo, deixa aqui abaixo para mim se fez sentido para você. Abriu aí uma porta para você ter mais interesse pela dietética? Viu? Vai observar aí como é importante a língua, os sintomas e a deficiência de um órgão tão nobre, de coração, que você possa utilizar cada informação aqui na sua prática clínica, que é o mais importante desse vídeo. Levar para o seu dia a dia, para o tratamento aí do seu paciente. Tratar com excelência é uma escolha. A dietética chinesa é uma técnica nobre. Conhecendo os fundamentos cada vez mais da medicina chinesa, você vai saber a importância dessa técnica, como utilizá-la, mas o básico você pode começar o mais rápido possível. Um beijo bem grande e excelente prática clínica.